Olá, amigos amantes da construção. Eu sou o Caio Moreira, do Obra Sob Medida. Hoje nós temos um assunto muito especial, BIM na gestão de obra. O que você pode ganhar com isso? Tá. Um dos comentários que eu mais ouço a respeito é: o que é BIM? Para que serve? Quanto custa? Você já está fazendo projeto em BIM? Como é que a gente pega isso na obra? É muito tranquilo, mas para eu chegar até a parte de obra, eu tenho que explicar um pouco da história e do que é o BIM. Assim você vai entender a principal finalidade, as vantagens e as desvantagens também. Mas eu garanto que as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Lembrando que o intuito do Obra Sob Medida é mostrar, na medida do possível, a lógica reversa que ajuda empreiteiros a obter excelência em suas obras, com lucratividade e previsibilidade. Essa é uma das coisas que mais dá medo, confere medo, acaba sendo um obstáculo quase que intransponível para muitas pessoas que não ainda se sentem seguras para encarar uma obra sozinho ou pegar um projeto sozinho. Tá, começando do começo, o que é o BIM? O BIM é uma espécie de sistema, tá? Esquece software. BIM é um sistema, é uma metodologia. Pensa dessa maneira, é uma metodologia. O BIM, ele apareceu em 74 com o professor Charles Eastman nos Estados Unidos. E essa metodologia apareceu para descrever e detalhar melhor os sistemas construtivos, como eles se interagiam entre si. Tá, e isso apareceu em 74. Isso não deveria ser novidade, contudo, com o emprego de, vamos dizer, tecnologia, softwares, computadores portáteis, celulares, isso tem viabilizado muitas das coisas que em 74 já estavam sendo colocadas em práticas, de outra maneira, com outras tecnologias. Mas o BIM veio para ficar. Digo mais, vou até pegar aqui minha anotação, existe um decreto de lei, que é o 9377 de 2018, que ele coloca como prazo de implantação obrigatório o BIM em 2021, ou seja, já tem que implantar, já tem que trabalhar, já tem que se especializar, porque em 2021 ele será obrigatório. Bom, foi necessário um projeto de lei para colocar isso como obrigatório, algo que deveria partir do próprio profissional ou acabar sendo uma exigência do próprio cliente. Olha, quero que os projetos sejam em BIM. Só que muita gente ainda encara isso como custo, encara ainda como tempo perdido. Mas dependendo do tamanho do seu projeto, é uma senhora economia. Lá na frente eu vou comentar um case, na época que eu ainda estava fazendo um curso de Revit. Revit é um software que ajuda, é uma ferramenta para BIM. Revit não é BIM. Revit é uma ferramenta que auxilia essa modelação integrada de projetos de construção. Vamos lá, o que é o BIM? É o Building Information Modeling, ou simplesmente modelo de informação da construção. É nela que você detalha diferentes disciplinas em uma só. Ou, na mesma disciplina, você acha falhas que podem dificultar a execução. Por exemplo, você acaba detalhando uma peça de uma maneira que para executar fica muito difícil. Então, nessa parte de planejamento, nessa parte de concepção do projeto, seja estrutural, seja hidráulico, sanitário, elétrico, você acaba entendendo que talvez para eu conseguir a produtividade e o custo que eu desejo, talvez concreto armado não seja a melhor opção.
talvez eu precise fazer vigas protendidas, ou então vigas faixas protendidas e laje nervurada. Talvez fosse melhor estrutura metálica com laje steel deck, para eu ganhar o tempo e colocar a torre em operação o mais rápido possível. Enfim, é questão de projeto, necessidades, custo. Você coloca isso dentro do mesmo pacote e passa a analisar o que é que você consegue de obter de vantagens e desvantagens em cada uma dessas disciplinas. Ótimo. E qual que seria a maior vantagem do BIM? Tá. O BIM ele vai criar um modelo virtual em 3D, né, parametrizado, ou seja, você pode incluir características fundamentais naquelas peças. Por exemplo, olha, no caso de estrutura, deixa eu mostrar aqui para vocês. No caso de estrutura, por exemplo, eu tenho toda essa estrutura em concreto armado. Na hora de fazer a concepção, eu consigo detalhar qual tipo de aço, volume de concreto, volume de forma. Nessa peça aqui, por exemplo, eu tenho que detalhar que eu quero baldrame, que eu preciso impermeabilizar essa baldrame, então posso parametrizar essa peça da seguinte forma: concreto, aço e uma cobertura de, sei lá, impermeabilizante do tipo hidroasfalto na periferia dele, na parte desse lado e do outro lado, em duas faces. Por exemplo, eu caracterizo que determinadas lajes são com vigotas protendidas, mas outras lajes que vão ficar em balanço de beiral são lajes maciças. Eu posso fazer isso. Eu posso, por exemplo, mudar a altura e simular. Olha, eu vou pegar a altura dessa viga, por exemplo, e vou aumentar, vou simular aqui 25 centímetros. Tá. Como isso arquitetonicamente vai encaixar para eu passar? Talvez eu consiga passar a estrutura, mas na hora de fazer uma adaptação arquitetônica não vai dar, porque deveria ter um caimento, deveria ter passagem de tubulação, enfim, diversas outras modalidades. Então, dessa forma eu consigo enxergar bem, o projeto. Nesse caso, estrutura em concreto armado. Lá na frente eu vou chegar nesse ponto, que projeto em BIM não é só 3D. 3D é uma forma de você exibir essa modelação, ok? Já já eu chego lá. Então, pensando, eu vou acabar mostrando um outro que é de instalações, para vocês darem uma olhada. Olha só, a princípio até parece uma bagunça. As tubulações de água fria, de água quente, de esgoto, né? Tubulação de ventilação para os banheiros. A princípio tudo parece uma bagunça, mas tudo faz sentido. Aqui a placa de aquecimento de água, o boiler, a caixa d'água. Aqui eu faço simulação da caixa d'água, por exemplo. No meu cálculo, tipo com 2 metros de altura, eu consigo vazão para todos os pontos. Eu consigo aquela pressão mínima para todos os pontos. Ótimo. E se não der certo? Bom, se não der certo, eu posso tentar subir, por exemplo, para... Deixa eu simular aqui. Eu vou colocar 5 metros de altura. Vamos ver como é que vai ficar. Pô, olha só como é que ficou. 5 metros de altura. Enfim, não é por aí, né? Tá. Como eu estava falando agora há pouco, o BIM não é um software, é uma metodologia. E ele se aplica em todas as fases do projeto. Entenda projeto tecnicamente falando. Entenda o projeto, quando eu estiver falando de projeto, entenda como tem um começo e tem um fim, ou seja, ele tem um prazo, ele tem um custo determinado, ele envolve recursos financeiros, como eu acabei de falar, um custo, ele envolve recursos financeiros e recursos humanos. Como eu falei de prazo, ou seja, ele tem um fim e um último critério, ele não se repete, ok? Então, vamos consolidar isso aqui. Quando eu falar de projeto,
ele tem um prazo definido, ou seja, ele tem um começo e um fim, ele envolve recursos financeiros e recursos humanos e ele não se repete. Se ele repete, não é projeto, é produção. Uma vez que você implantou, por exemplo, uma fábrica e ela começa, por exemplo, uma vez que você inicia o projeto de um veículo, né, de uma fábrica, de uma determinada marca, ótimo. A concepção desse veículo é projeto. A partir do momento que ele entra em linha de produção, ele já é produção, ele já é fabricação, ele já não é mais projeto, entendeu? Quando eu falar de projetos da construção, eu estou querendo dizer projetos técnicos. Então eu vou fazer essa pequena diferenciação, até para não haver nenhuma confusão. Tá. Ele vai envolver todas as fases de projeto, seja a concepção, o estudo, a viabilidade financeira, econômica, materiais, planejamento, orçamento. Ele vai inferir no acompanhamento, vai ajudar muito, e comissionamento e entrega. E não só isso, até a pós-obra. Essa pós-obra que seria praticamente a parte de gestão das instalações, ela fica como um 7D. Lá na frente eu vou explicar 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Mas quando você trata dessas manutenções, a gente está falando basicamente de manutenção, gestão de equipamentos. E tem também o 8D, que é a parte de segurança. É você ter um plano de emergência e um planejamento de segurança do trabalho, saúde, etc. Mas vamos focar um pouquinho mais na construção. Até o 6D, até o 5D, na verdade, já está valendo. O 6D já é um passo adiante, que eu espero que logo, logo, todas as pessoas comecem a pensar nisso. Tá. Então, quando você pensa que você consegue utilizar essa metodologia desde a fase de concepção, no desenvolvimento da ideia, no planejamento, orçamento, no projeto até a entrega da chave, o que é que você consegue pensar? Que esse sistema vai te trazer benefícios na ordem de otimização de projetos, na base de... Por quê? Porque ele consegue simular situações, ele vai simular dados, ele vai simular cenários, e ele está simplesmente no computador, ele está girando essa informação para você. E, com certeza, ele vai dar maior velocidade na integração das disciplinas. O arquitetônico manda o projeto estrutural, começa a trabalhar nele, automaticamente outras pessoas da mesma equipe ou de equipes diversas que têm acesso à prévia do documento começam a trabalhar na parte de instalações hidrossanitárias, combate a incêndio, SPDA, elétrica. Enfim, você consegue gerenciar de forma integrada e ágil, evitando as famosas colisões. O que é que são colisões que a gente costuma chamar aqui, principalmente na compatibilização? Compatibilização também é um resultado do BIM, ok? Não vamos confundir BIM simplesmente com compatibilização. Compatibilização é um dos entregáveis do BIM, ok? Ai, dor nas costas, meu Deus. Vamos lá. O que na compatibilização a gente chama de colisões? Por exemplo, é aquela peça de viga e eu tenho que está no teto, está na cobertura, está no piso, etc. E passa um cano de água pluvial, um cano de esgoto. E depois da obra você vê que precisa quebrar aquela viga. Com certeza a maioria de vocês já deve ter visto fotos, imagens daquela viga perfeita, com acabamento em concreto lindo, quebrada, para passar um cano de esgoto. Que cavalice, não é? Pois é. O que pode acontecer em fase de projeto? Das duas, uma. Ou o projetista da estrutura prevê que eu posso, possivelmente, trazer essa viga para cima, posso inverter essa viga, que não vai trazer prejuízos para a arquitetura do imóvel, ou a parte de instalações hidráulicas prevê que precisa procurar um outro caminho. Ou até a arquitetura, às vezes, tem que abrir mão de criar um shaft, criar um vazio no meio da edificação para poder
para poder receber essas descidas de água pluvial, de esgoto. Okay? Em último caso, criar um pilar falso, criar um volume para esconder essas descidas. Cara, mas você falou um monte de solução em questão de 1 minuto. Pois é, no BIM as coisas acontecem dessa forma, rápidas e de forma bastante contundentes. Tá, aí eu estava falando agora há pouco do erra quem diz que BIM é apenas 3D. Ok, eu acredito que essa ferramenta, por exemplo, trazer essa ferramenta para 3D, como que eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu tenho uma visão 3D do imóvel. Agora eu tenho uma visão 2D, a mesma que a gente vê em AutoCAD. Conseguem ver? Posição de filtro, prumado de água quente, pontos de água quente e fria para a pia da cozinha, ponto de água quente e fria para o lava-louça. Aqui a máquina de lavar louça mudou de lugar. Aqui nós temos o ponto de água fria para o filtro. Enfim, a gente tem algumas possibilidades. Na verdade, o filtro mudou de lugar. Então, aí a gente tem várias possibilidades. Com certeza, trazer esse projeto feito em BIM para 3D é uma das grandes vantagens. Contudo, não é só isso. Na minha opinião, uma das maiores vantagens do BIM é que você consegue, como eu falei agora há pouco, parametrizar as peças. Você consegue, por exemplo, implicar em um tubo, simplesmente um tubo de esgoto, 100 milímetros. Você aplica um custo na barra desse tubo, né, nessa barra de 6 metros. Você consegue dizer quem é o empreiteiro que vai aplicar, ou simplesmente quem é o fabricante do material, porque você pode colocar isso em projeto. Eu faço questão que seja das marcas XYZ, ou similar que atenda a norma NBR, enfim, você pode colocar isso em projeto. E simplesmente algumas administradores de shopping center, eles vão colocar em breve essa obrigatoriedade de BIM e já colocam essa obrigatoriedade de algumas marcas. Olha, a gente só trabalha com essas marcas, mas por quê? Questão de seguro, garantia, enfim, eles já descobriram que essas marcas trabalham melhor para eles. Então, aí eu estava falando que beleza, parâmetros. Além desses parâmetros, deixa eu rebobinar um pouquinho. Além desses parâmetros de comprimento, largura, altura, nós temos esses parâmetros de fabricante, de empreiteiro, de, por exemplo, tipo de material. Olha, eu não quero que seja PVC. Acima de 3 metros eu quero que seja o PVC-R, é aquele reforçado. Geralmente a gente usa a partir de 6 metros, mas se for uma objeção, for uma exigência do cliente, beleza, e a partir de 3 metros de altura é PVC-R, e você coloca isso no seu projeto. Por exemplo, o tipo de acabamento, no caso de paredes, por exemplo. Eu tenho essa parede, eu tenho uma camada de reboco, eu tenho uma camada de tinta, de massa, eu tenho uma camada de tinta, ou em outras ocasiões eu tenho uma camada de revestimento cerâmico do tipo 3D, ou de um revestimento cerâmico liso, ou de granito, de mármore, eu tenho papel de parede, você pode parametrizar da forma que você quiser. Mas por que você faz isso? Dá trabalho? Dá um trabalho. Dependendo do tamanho do projeto, você precisa de bastante tempo para conseguir parametrizar isso. Mas qual que seria a maior vantagem? Lá na frente, você vai conseguir, você obtém, com essa parametrização, um levantamento de materiais mais preciso. É bastante comum hoje em dia você ter um projeto e após esse projeto pronto você chega com escalímetro ou simplesmente no AutoCAD. Você vai lá, seleciona o comando área,
consegue achar a área e o perímetro, ótimo, com esse perímetro eu já sei a quantidade de rodapé e faz isso para cada ambiente. Eu sei que isso demanda um certo tempo, dá um certo trabalho, mas quando você consegue parametrizar dessa forma e adquire prática, fica muito mais fácil os próximos projetos já saírem com uma quantidade de valor agregado, sair com valor agregado ao projeto. Do tipo, tá, eu elaborei o projeto e quase que simultaneamente eu já tenho quem é o fabricante, quem as marcas, o levantamento, eu já imprimo esse levantamento de acordo com o tipo de loja que eu vou cotar, ou de distribuidora, já despacho para essa loja para obter um preço mais assertivo. Ou seja, eu já começo a trabalhar a fase de projeto e uma fase de pré-orçamento daqueles materiais. Legal, não é? Qual que seria, vamos dizer, uma... acabou que eu esqueci de falar. Outra coisa muito interessante para se destacar e que você vai acabar utilizando isso na categoria 6D, conforto térmico e acústico, sustentabilidade. Inclusive, essa vai ser uma das coisas que mais vai pegar. Eu queria implantar isso, mas não é simples. Porque a norma NBR 15575, que é norma de desempenho, que inclusive já está valendo, eu sei que ela exige muita coisa, mas a gente tem que tentar cumprir. Essa norma NBR 15575, ela vai impactar muito, muito mesmo, nessa parte de 6D e 7D. 7D especialmente, porque é na parte de gestão e manutenção. É a parte onde você trabalha mais com as garantias e o desempenho do material. 6D vai trabalhar muito com a parte de sustentabilidade, ou seja, bastante envolvido com essa parte de conforto térmico, acústico, reciclagem, aproveitamento de água, comissionamento de energia solar, de uso de gerador para a linha verde, enfim, uso ou não de pele de vidro, redução, tipo de película para pele de vidro, reduzir, vamos dizer, o uso do ar-condicionado, várias coisas. Estou tentando falar o que me vem à cabeça e de algumas anotações que eu tenho aqui. Tá. Já que eu comecei a falar, eu vou começar a chegar nesse ponto. 3D, todo mundo já sabe. Você tem largura, altura, comprimento. Ótimo. A maioria das pessoas leigas ou profissionais já tem isso bastante fixo na cabeça. O que elas não entendem é quando a gente fala 4D. Mas o que seria esse 4D? 4D seria inclusão de tempo no seu projeto. E projeto, eu estou falando de projeto mesmo. Eu tenho início, eu tenho fim, eu tenho recurso financeiro, recursos humanos, né? E não se repete. Então, quando eu aplico, por exemplo, tempo, significa que eu consigo simular o andamento da construção em relação ao tempo. Meu cliente não é técnico, na grande maioria das vezes. Então, quando eu coloco dessa maneira, ele entende. Uau, então quando chegar nessa época do ano, em junho de 2020, eu vou ver isso que está na imagem? Sim, tranquilamente. A não ser que aconteça alguma coisa, algo simplesmente não sistêmico, algo que está absolutamente fora do meu controle, pode acontecer de dar errado, mas no mais é por aí mesmo, tá? Ótimo, então, e que tem um programinha muito legal chamado Navisworks. Ele é da Autodesk, é o mesmo da AutoCAD, e ele faz essa simulação. Você pode fazer, por exemplo, um projeto em 3D, arquitetônico, estrutural, pelo Revit, por exemplo, estou citando aqui. Você tem que parametrizar ele de uma maneira, vamos dizer, mais fácil para você trabalhar depois, posteriormente, no Navisworks. Você pode fazer um planejamento por exemplo, MS Project. Eu estou dando só um exemplo. Não estou fazendo comercial para esses softwares. É título de exemplo mesmo.
E no Navisworks você importa tanto os dados de um software quanto do outro. Se eles estiverem bem parametrizados, você já disse que as paredes do térreo são aqueles que vieram da planta 3D. Os pilares daqui. Aí você vai na cobertura, vai no barrilete, vai no beiral, vai em fundação, enfim. Se você já parametrizou e planejou de acordo com essa parametrização, você começa a imputar prazos e colocar ele no Navisworks. E ele gera essa animação. É fantástico, é uma ótima ferramenta de venda, eu gosto demais, eu acho que é algo que vende fácil. Nossa, deixa eu dar um alô aí pra galera. Ótimo. Aí eu falei do 4D, quando você acrescenta tempo. E que tal o 5D, quando você acrescenta custo? Como eu estava falando, ao mesmo tempo que você consegue parametrizar a parede, o revestimento, o telhado, a estrutura com o material, por exemplo, no caso da estrutura, eu coloco que o custo do metro cúbico chega a R$ 300 o metro cúbico. O custo da bomba é X, o custo da mão de obra para vibração é Y por metro cúbico lançado. Tem a questão da forma, tem a questão, enfim, dos aditivos, do aço, do corte e dobra, do arame, do escoramento. Você consegue parametrizar isso. E ao mesmo tempo que você consegue colocar um prazo, você também consegue colocar um custo. Olha que legal. À medida que essa obra vai evoluindo, ela vai te mostrar uma curva de evolução financeira. Isso, para um pré-projeto, é muito interessante, porque ele reduz drasticamente o tempo que você gastaria com orçamento e planejamento. Ou seja, você condensou duas fases importantes que geralmente vêm depois de um projeto executivo dentro desse projeto, dentro da elaboração desse projeto, até para, no meio tempo, você fazer a análise de viabilidade daquele projeto. Por que viabilidade? Porque nem sempre o seu cliente deixou disponível aquele montante total para executar aquela etapa. Então, se você já tinha um pré-acordo, um contrato que, olha, essa residência, esse prédio vai custar X, então a estrutura, eu estou contando que fica na casa dos 15% de X, 18% de X, por exemplo. Então você já começa a ter um parâmetro ali para se balizar. Se ficar muito maior que isso, então você começa a repensar na sua concepção. Talvez sua concepção está errada, talvez alguma peça esteja muito majorada, superdimensionada, então vale a pena você começar a obter o máximo de desempenho possível. Desempenho, nesse caso, seria o menos fazendo mais. Mas sempre pensando na segurança e na qualidade, viu? Tá, só recapitulando, 3D todo mundo já conhece, largura, comprimento, altura. 4D quando a gente inclui tempo, 5D quando a gente inclui custo. 6D é a parte de sustentabilidade. Olha só, por exemplo, reaproveitamento, estoque de água de chuva, utilização de painéis solares, estudo térmico, especialmente em prédios corporativos ou comerciais que tem aquele certificado LEED de sustentabilidade, você precisa desse tipo de estudo e precisa, vamos dizer, você precisa equipar a torre com essas facilidades que, além de trazer economia para a locação, ainda seja sustentável. Reciclagem do lixo ou produção menor de lixo, evitar essa produção é um passo à frente ainda. Muita gente fala de sustentabilidade, é reciclar. Não, você tem que dar um passo à frente que isso. Não é só reciclar, é você não gerar esse lixo. Tá? E quando você começa a pensar em reaproveitamento de água de chuva, reaproveitamento de água de lavar a mão, reaproveitamento, sabe, de resíduos internos que você tem, que você gera, estudo térmico dentro do edifício, dentro da residência, para você diminuir
a quantidade de energia elétrica gasta, então você depende menos de energia elétrica da concessionária e consegue aproveitar melhor a energia solar, né, sem que isso impacte, por exemplo, em calor, né? Como eu falei, se você tem muita pele de vidro em determinadas regiões aqui no Brasil, na Europa, no norte, é bonitinho, né? Pele de vidro e tal. Boa parte do ano não é tão quente como aqui, mas aqui, boa parte do ano muito quente, enfim, a gente acaba arrochando muito no ar-condicionado, acaba tendo instalações muito robustas para ar-condicionado. E e que isso impacte em custo de operação, que isso acaba impactando no custo de operação, que é o 7D. O 7D ele tem muito a ver com gestão e manutenção de facilities, gestão de torres, por exemplo, torres comerciais, corporativas, shopping center, deixa eu abaixar um pouquinho, shopping center. Posso citar também montadoras de veículos. Inclusive, em 2015, olha que case legal. Em 2015, uma grande montadora lá da Europa estava com planos para instalar uma fábrica no Brasil, uma montadora. Fábrica não, eles fabricam lá. Aqui seria montadora. E um dos meus professores de Revit, ele foi, vamos dizer, ele foi um dos consultores BIM da consultoria, que prestava consultoria para essa grande fabricante. E ele comentou comigo, olha, com o BIM, porque eles tinham uma concepção inicial do que eles queriam fazer. Depois do estudo em loco, estudo de terreno, estudo de necessidades do cliente, custo de implantação, etc., etc., o orçamento inicial de um bi foi reduzido para 650 ou 700 milhões. O que mudou? Olha, com o BIM, eles fizeram toda uma simulação do chão de fábrica. É como se eles tivessem criado um Lego virtual, uma mini cidade, a montadora inteira dentro do terreno que eles haviam estipulado. Desse plano inicial, eles fizeram revisão da linha de fabricação, de equipamentos, eles fizeram revisão, por exemplo, de estudo térmico. Então, alguns ambientes mais controlados, como galpões de pintura, galpões de montagem de esportivos, acabou que ficou, vamos dizer, mais simples, mais fácil, mais controlável. E eles começaram a perceber que o custo só foi enxugando. Chegando a um determinado ponto, pensa, reduzir de 35% a 30% de um orçamento aí de 1 bilhão de implantação de uma montadora, cara, foi uma senhora grana. Eram planos muito grandes para o Brasil, né? E eu ia adorar ter visto isso chegar em operação. Mas 2015 foi um período meio conturbado, acabou que eles recuaram. Eu principalmente, eu pedia para ele, cara, quando esse negócio começar, eu quero visitar. Você vai me levar para visitar no interior de São Paulo. Ixi, eu falei interior de São Paulo, não podia. Quem viu, esquece. Eu vou cortar isso aqui depois. Tá. Então eu já falei. 4D, tempo. 5D, custo. 6D, sustentabilidade. 6D, sustentabilidade. 7D, gestão e manutenção. Esse gestão e manutenção está muito alinhado com a NBR 15575, que é a NBR que trata do norma de desempenho de edificações. Por que gestão e manutenção tem muito a ver com isso? Porque é onde a garantia do imóvel é colocada à prova. Essa parte de gestão e manutenção, ele tem muito a ver, presta atenção, as-built, garantias de equipamentos e materiais e custos de operação. Pensa comigo, um prédio, uma residência, um shopping center, um aeroporto, eles tiveram um custo de implantação, eles tiveram um custo de construção, eles tiveram um custo na hora de entregar, fazer o comissionamento.
e depois eles têm um custo de operação. Esse custo de operação ele é inerente à própria edificação. Além da operação, a gente tem um custo de manutenção. E isso, por muitas vezes, pode inviabilizar o projeto. E é nesse momento que eles simulam no 7D, lá no papel, é nisso aqui, ó. Quando eles começam a simular nisso aqui, ó, é na fase de instalações, quando eles começam a simular por aqui, eles veem, puxa, não tá legal. Eu vou ter que mudar bastante essa concepção, porque desse jeito a manutenção ficou muito cara, a operação também. Talvez a gente tenha muitas quebras, vai dificultar a manutenção, vou precisar fazer quebradeira para dar manutenção. Preciso de uma solução melhor. E sabe quanto que custa fazer isso? Nada, porque se você já mobilizou uma equipe, fica muito mais fácil trabalhar. E tem a parte de 8D. 8D, para mim, era uma novidade. Eu descobri isso poucos dias atrás. O 8D está muito ligado à segurança. Seria, por exemplo, ele vai conter plano de emergência no caso de algum acidente, né? Um plano de contingência, um plano de contenção, e tem a parte de prevenção de acidentes. Pode ser do trabalho, de saúde. Eu achei muito legal esse tipo de estudo. Talvez eu ainda não vi isso sendo aplicado, mas da maneira como eu li e enxerguei nos artigos, seria basicamente mapeamento de áreas de alto risco, de manutenção, ou de insalubridade, ou de acidente, enfim, é garantir que vão ter aparatos para prevenção, e no caso desse acidente acontecer, de contenção, para que ele não se espalhe, seja uma tubulação de gás, ou, por exemplo, enfim, diversos tipos de risco quando a gente fala de operação, seja em chão de fábrica, seja em um edifício comercial. Prost. Ótimo. Voltando aqui, eu vou passar para a estrutura. Quando a gente pensa, por exemplo, que tipo de otimização nós tivemos nesse projeto, nesse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, eu poderia citar claramente materiais, serviços, o prazo, o custo e, obviamente, a manutenção. Mas como assim manutenção? Calma. Quando a gente fala de otimização, a gente tenta enxergar o que é possível reduzirmos. Não é só tempo, não é só custo. Às vezes, a otimização vem de material. Se você consegue aproveitar melhor uma peça estrutural ou consegue aproveitar melhor suas instalações, percorrer a distância menor possível, você já está economizando material. Consequentemente, você está economizando mão de obra. Consequentemente, isso vai trazer economia de tempo na hora de executar, na hora de comprar. Isso vai te trazer um melhor custo. É uma consequência de tudo. E por último, manutenção. Quando eu falo manutenção, eu quero dizer você utilizar locais mais acessíveis para fazer manutenção, utilizar, por exemplo, shafts, utilizar paredes falsas, né? Parede com alçapão bem escondido, para que você possa dar manutenção ou até ampliar a sua rede elétrica, de água fria, enfim, várias situações que durante a vida de um imóvel ele acaba precisando, ou por adequação a novas utilidades, ou simplesmente por adequação tecnológica. Imóveis de 40 anos atrás não conseguem nem competir em termos de instalações elétricas e hidráulicas com os imóveis de hoje em dia. Eles ficaram ultrapassados e para você adaptar, às vezes fica inviável, é uma quebradeira, enfim, vale a pena reformar ele todo, mas e aí, depois de reformado, ele ficará viável? Você conseguiu agregar valor? Enfim, é uma pergunta que eu deixo para vocês. Nossa, alguém tem pergunta, sugestão? Bom, quando a gente fala de operação e manutenção, eu quero simplesmente
além da operação e manutenção, eu quero dar melhores condições de garantia. Eu quero prever pontos razoavelmente frágeis e me prevenir. Prevenir porque eu, como construtor, eu quero evitar ao máximo voltar naquele imóvel em 1 ano, 2, 5, 10. Eu só quero que me chamem para inauguração, para festa, enfim. Ser chamado para dar manutenção é muito ruim. Por isso que vale a pena todo o investimento para evitar essa manutenção. Você não perde mais tempo tendo que voltar e dar uma manutenção que, puxa, podia ter previsto isso em projeto ou podia ter acompanhado melhor durante a fase de execução e esse tipo de problema não estaria me importunando no momento. Ótimo. E o outro ponto que eu tenho muito a ver com sustentabilidade é a redução do desperdício. Por que redução do desperdício? Porque quando você consegue colocar no seu projeto, aqui por exemplo, quando você consegue, deixa eu ampliar, quando você consegue colocar no seu projeto o tipo de material, consegue fazer o layout do seu canteiro de obra, o que será usado. Aqui nesse caso foi concreto armado. Mas para efeito de sustentabilidade e efeito assim, de uma obra sob medida, eu preferia uma obra em concreto, em estrutura metálica. Por que metálica? Porque na estrutura metálica o meu desperdício é praticamente zero. Quando a gente compra as peças sob medida, a gente monta em canteiro de obra, eventualmente sobra um pedaço de um perfil ou de outro que a gente acaba aproveitando ou em outra obra, ou na cobertura, ou em um outro elemento com caráter estrutural ou até não estrutural para dar uma reforçada. Enfim, a gente acaba aproveitando e o desperdício é quase zero. E uma obra aí que a gente comprou 7, 8 toneladas, não sobrou nem 100 quilos de aço para contar a história. A gente acaba consumindo menos madeira, menos escoramento, menos mão de obra, são menos pessoas para mão de obra local. E nesse tempo de Covid, quanto menos pessoas no canteiro de obra conseguindo realizar mais serviços, melhor. Sempre foi assim, mas agora, em época de Covid, em época de quarentena, a gente tem que pensar em ser muito mais eficiente, com menos pessoas fazendo muito mais, senão a gente vai ter que usar para o resto da vida. Enfim, dia 2 de julho faremos... Dia 2 de julho faremos o webinário Construtor Fora da Curva. A gente pretendemos mostrar que é muito possível obter obras de excelência, com altíssimo desempenho, com lucratividade e previsibilidade de custos. Então, não perca, se inscreva porque está lá no Stories, está lá no nosso perfil. 2 de julho, 19 horas. Bom, para encerrar aqui, eu já falei de todas as vantagens do BIM. O BIM traz vantagens do tipo, ele te acompanha em todas as fases de projeto, ele consegue integrar as disciplinas diferentes de um projeto. Por exemplo, no caso da construção, arquitetônico, estrutural, combate a incêndio, hidrossanitário, elétrico, SPDA, telecomunicações, automação, supervisão predial, etc, etc, etc. Ele consegue integrar essas disciplinas, ele traz benefícios para planejamento e orçamento, para análise de viabilidade. Você consegue rever o seu design, o seu conceito ainda em fase de projeto, consegue fazer essas simulações para obter o máximo de desempenho possível, com menor custo, com menor prazo, com menor mão de obra. Você já consegue fazer um planejamento de algumas dimensões, como eu falei, além de 3 dimensões, que é comprimento, altura e largura, que todo mundo já tá bem alinhado com esse conceito, o 4D, que envolve o tempo, o 5D, que envolve custos, o 6D, que envolve sustentabilidade, o 7D, que envolve manutenção e gestão de facilities, o 8D, que é segurança, que para a parte de construção ainda eu acho que vai demorar muito para chegar, mas para concessionária, para indústria de automóveis,
mais modernas, prédios corporativos e shopping, na minha opinião, não vai demorar muito para chegar. Essa otimização, ela traz benefícios para a gestão de obras. Acho que a primeira delas, a maior de todas, é a compatibilização. Esse é um dos entregáveis. O segundo é ter um planejamento mais assertivo. Você já tem isso simulado. Terceiro, você consegue traduzir numa informação muito fácil dentro de canteiro de obras. Que essa planilha 3D, até quem não sabe ler um projeto, consegue entender bem onde que vai, o comprimento, largura, altura, a pessoa consegue se posicionar melhor. Existe até softwares de realidade aumentada, que no caso o mestre, o pedreiro, o encarregado, o engenheiro, o arquiteto, o cliente, só precisa bater o celular num QR Code ou em alguma coisa e voilá, já aparece como o espaço daquele imóvel no final. Essa coisa de realidade aumentada eu acho demais. Ainda falta evoluir um pouco. Compatibilização é um dos grandes entregáveis, na minha opinião. Por quê? Porque ele evita aquela decisão de canteiro de obra que de alguma forma pode prejudicar o desempenho do mesmo. Seja quebrando estrutura para passar instalação, seja para arrumar caminhos diversos para passar uma instalação, ou até de repente estragar a arquitetura, criando um pilar falso, criando um volume, com a desculpa de que ali vai passar um armário. Tá, vai passar um armário, e se tiver vazamento, e quando o fundo do armário começa a dar vazamento, começa a criar fungo, umidade, vai quebrar o armário, vai desmontar o armário para dar manutenção, você toma decisões, às vezes na pressão. E não é que eu estou dizendo que os engenheiros como eu, civil, estão errados. Significa que às vezes a gente tem que tomar alguma decisão, e alguma decisão é melhor do que não tomar nenhuma decisão. A gente muitas vezes não pode ficar passivo perante uma situação. Precisa tomar uma decisão muito rápida para evitar que aquilo desemboque em algo pior. Contudo, quando esse projeto já chega compatibilizado, ele vem mastigado, ele já vem ruminado. Fica muito mais fácil para você digerir aquilo, no bom sentido, claro. E quando você pega esse projeto mais redondo, esses projetos técnicos mais redondos, mais compatibilizados, a sua gestão vira um jato, porque você já não está contando mais com aquele efeito surpresa de a equipe estar parada por falta de material, alguma coisa não prevista, ou esperando você decidir se vai quebrar a viga, se vai quebrar a baldrame, se vai furar a laje, enfim. Você diminui muito. Não estou dizendo que vai zerar, estou dizendo que vai diminuir muito esse tipo de situação dentro do canteiro de obras, dentro da fase de construção. E o melhor de tudo, a cada uma coisa, uma situação que você conseguiu evitar, já são 10 chamadas que você conseguiu você já conseguiu que simplesmente sejam abortadas. Elas não acontecerão mais. Aquelas chamadas de pós-obra, pronto. Uma coisinha que você já conseguiu resolver em fase de projeto, já vai te evitar pelo menos 10 lá fora. Pronto. Agora, as desvantagens. Já falei também do webinário, 2 de julho, 19 horas. Se inscreva lá na nossa bio, tem mais informações. Construtor fora da curva. Pronto. Desvantagens. Nem tudo é um mar de rosas. Desculpa. Nem tudo é um mar de rosas. Enfim, primeira coisa. Ainda é uma metodologia recente. Nem todos os profissionais estão habituados com essa metodologia. Para falar a verdade, pouquíssimos profissionais estão procurando estudar essa metodologia. Segundo, se eu continuar ainda pelo primeiro, eu vou dizer, muitos profissionais ainda não estão sequer habilitados a trabalhar com softwares de altíssimo desempenho. Então,
Para dar um passo a mais, você precisa começar a se acostumar mais com a tecnologia, ver o que a ferramenta faz para você. Ninguém deixa de ser engenheiro porque a máquina está automatizando. É o contrário. Você imputa dados, né? Você coloca parâmetros que você considera seguros. Você pode até deixar a máquina fazer automaticamente, ou pode desenhar linha por linha, viga por viga, pilar por pilar, curva por curva, joelho por joelho, eletroduto por eletroduto, lançar fio por fio lá dentro. Você pode fazer isso. Só que isso vai te tomar muito tempo. Quando você deixa a máquina fazer por você, você começa a trabalhar a otimização, tá? Ela colocou isso, mas esse caminho não é o melhor. Ah, essa peça estrutural muito robusta. Não, ela está pouco robusta. Você faz uma continha, enxerga que ela não está muito legal. Você começa a pensar que a ferramenta ela tem que te ajudar. Ela veio para facilitar a sua vida. Ela veio até para travar erros que possivelmente você cometeria, porque são tantos dados inseridos dentro de um projeto que é muito comum alguma coisa passar batido. É verdade. E quando você começa a automatizar um pouco dessas rotinas, dessas atividades, ela é para te trazer benefício. Segundo ponto que para mim é desvantagem. A questão do investimento. Primeiro, você precisa investir em si, ou seja, fazer cursos, aprender a metodologia, aprender a usar o software que você deseja. Você precisa investir tempo nisso, porque isso vai te tomar várias horas. Supondo que você faça curso à distância, você vai ter que dedicar pelo menos 1 hora por dia, 1 mês inteiro, 2 meses inteiros, até começar a se familiarizar, pegar a prática e começar a rodar sozinho. Você precisa investir, além de você investir dinheiro em você para fazer curso, para se capacitar, investir tempo para fazer esse curso, porque você vai deixar de pegar serviço algumas vezes, porque você não vai dar conta de fazer curso e pegar trabalhos. Você precisa investir num hardware. Hardware é o computador, é o laptop. Você precisa investir nesse hardware para que ele consiga rodar essas informações, para que ele consiga rodar os softwares que auxiliam em BIM. Aqui no nosso escritório, Obra Sob Medida, a gente tem um desktop de uma marca famosa. Ela tem 16 GB de memória RAM, ela tem 6 GB dedicado de vídeo, ele tem uma placa, um processador topíssimo, enfim, e eu rodo 2 softwares que eu considero muito pesados, 3 na verdade, o Revit da Autodesk, o Navisworks também da Autodesk e os softwares da AutoQI, né, o KeyBuilder e o Weberic. Todos eles, quando você começa a processar a informação ou renderizar, são pesadíssimos. E esse hardware ele consegue atender muito bem. Então, se você já tem um laptop já com 5, 6 anos de idade e pretende utilizar algum desses softwares, possivelmente você vai precisar de uma versão bem atrasada, uma versão 2012, 2013 no máximo. Porque essas versões mais recentes, além de ser caras, elas exigem também uma máquina mais robusta, que consiga ter uma capacidade de processamento maior. Enfim, bom, e pelo fato de ser considerado novidade, muita gente ainda não entrou nessa barca. Enfim, recapitulando, maiores desvantagens. Ainda é uma novidade, tem pouquíssimos profissionais embarcando nessa. Segundo, custo de investimento. Esse custo de investimento em capacitação pessoal, em investimento no software, investimento no hardware. E o terceiro é basicamente a lei, o decreto 9377, que vai obrigar todos os projetos a ter essa interoperabilidade de BIM a partir de 2021. Já estamos no final do mês de junho, então faltam 6 meses para que você, projetista, obrigatoriamente
saiba trabalhar nisso. Você, construtor, tem uma mínima noção para tentar exigir do seu projetista o que pode, o melhor possível do projeto dele. Você, pedreiro, empreiteiro, no geral, mestre de obras, eu não estou dizendo que você faça, até porque, por questão de competências, quem não tem formação de engenharia e arquitetura não pode elaborar o projeto, mas que saiba, que se interaja com essa nova metodologia construtiva, que também saiba o que o projetista pode fazer para te ajudar, né? Eu fico por aqui por hoje, já vai dar 1 hora e a nossa live vai ser paralisada automaticamente. Siga-nos aqui no Instagram, no Facebook, temos nosso canal no YouTube e no Telegram. A nossa bio está informando do webinário que faremos dia 2 de julho, 19 horas, sobre construtor fora da curva. O que você pode fazer para se destacar dos demais? Afinal, é muito difícil você fazer a mesma coisa que os outros e obter um resultado diferente. Quer ter um resultado diferente, melhor, você tem que fazer alguma coisa diferente dos outros. Por exemplo, BIM é uma das coisas que pode te diferenciar nesse mercado. Ok? No mais, fico por aqui, mando um grande abraço a todos, mandem sugestões, mandem suas perguntas. Fico satisfeito em respondê-las e eu farei o mais rápido possível. Valeu, abraços e até mais. Tchau, tchau. Valeu!